quem não acreditava, estamos de volta com o nosso segundo podcast. Prazer, eu sou o Marcelo, ao meu lado está o Renato, do outro lado da bancada está o Cris. Boa noite, Renato. Boa noite, Marcelo. Realmente sobrevivemos ao Covid até agora. Muito bem, boa noite, Cris. Boa noite, olha nós aqui de novo. E hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, digamos assim. O historiador Leandro Carnal, ele fez um livro falando sobre o dilema do porco-espinho. Renato, explica o que seria esse dilema do porco-espinho para quem tá nos ouvindo. Na verdade, o porco-espinho não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Acho que foi isso que eu entendi do livro, Marcelo. Cris? O porco-espinho podia estar tranquilo sozinho ali, mas tem outro ali que chega encostando nele toda hora, fica espinhando ele. Ou seja, em outras palavras, o dilema do porco-espinho vai tratar sobre relacionamentos, solidão, solitude. Quando estamos próximo a alguém, que seria o porco-espinho, ele procura o outro porco-espinho no inverno para se aquecer. Porém, há conflito dos espinhos, então eles se afastam. Quando se afastam, eles têm que se juntar novamente para um tentar aquecer o outro. E daí o nome do livro, O Dilema do Porco-Espinho. Renato, para você, o que seria esse dilema entre solidão, solitude? Obrigado, Marcelo. Ele trata, na verdade, dos relacionamentos líquidos hoje, né? Porque existe uma conexão muito fácil entre as pessoas, tanto para amizade quanto para relacionamentos, aplicativos. Falamos muito de aplicativos no último podcast, né? As pessoas, elas se conectam muito rápido, mas a qualquer problema, qualquer coisa que apareça nesse conhecer, elas já se separam. Então, o que é pior? O ser humano é uma espécie que nasceu para viver em grupo. Então, ele não consegue ficar sozinho e também não tá conseguindo manter relacionamentos afetivos nem entre familiares, nem entre amigos. Na verdade, acho que existe uma ressignificação do que seria amizade. É complicado. Essa distância entre pessoas, acho que a gente tá tentando aprender de novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho lá no tempo, nos primórdios, início, quando Deus criou a Terra. Ele criou com um propósito o que a gente vive hoje, esta belíssima terra. Ele criou os animais, então ele fez a água, o céu, as plantas, criou o homem. O homem vivia só, ou seja, era tudo perfeito. Aí a pergunta, de acordo com o Leandro, em momento nenhum Adão reclamou, que foi o pai de todos, digamos assim. Ele em momento nenhum reclamou da sua solidão. Então eu pergunto, Cris, pra você, o que vem a ser a solidão? Então, posso refazer a pergunta, Marcelo? Por favor. Deus criou o paraíso, criou versões macho e fêmea de todos os animais, mas criou Adão sozinho. Você acha que Adão era mais feliz sozinho, Christian? Adão tava de boa lá, né? Tava assistindo o jogo, assistindo Netflix, vendo série, até que aconteceu alguma coisa ali. Depois Deus viu, olhou e falou, tá faltando alguma coisa. Acho que Deus falou, esse cara tá muito sossegado. Ou seja, Adão em momento nenhum reclamou da sua solidão. Não, Deus, pelo que eu posso entender, nos dias de hoje seria machista. Ou eu tô errado? Não, tá errado. Tá errado. Não, porque tá errado. Porque ele não criou a mulher logo de cara junto com Adão? Porque ele criou a semelhança dele. De repente pode ser o contrário. Quem escreveu a história inverteu os fatos. Pode ser. E se Deus é mulher? Eu não sei. E se ao invés de Adão, primeiro foi a Eva? Não sabemos. Não sabemos. A gente sabe o que a história conta. Exatamente. Que a gente aprende. Mas assim, eu volto à pergunta. O que vem a ser a solidão? A solidão O livro trata a solidão de várias formas. Eu vou dar um pequeno resumo aqui. Leandro fala da solidão nas artes, como a arte influenciou a solidão. Ele fala da solidão na cadeia, porque é o pior castigo que você pode receber numa cadeia. Já é uma coisa ruim, é a solitária. A solitária, exatamente. Ele fala da solidão nas cidades grandes, que existem milhões de pessoas, mas nem todo mundo olha apenas pro celular, todo mundo tá conectado, mas ao mesmo tempo tá sozinho. Ele fala na solidão a dois, que seria uma solidão cruel. Ele fala da solidão como abandono. E ele fala da solidão sendo usada como ameaça. Por exemplo, quando uma mulher ou um cara briga com uma mulher, fala assim, eu vou te deixar sozinho, você vai morrer sozinho. Então a solidão, o ser humano sabe do poder da solidão em causar um estrago na outra pessoa. Negativa e causar depressão.
é o nosso cotidiano, basicamente. Então, vamos pegar, assim, fatos históricos, vamos dizer assim. Mesmo porque quem teve a oportunidade de ler o livro, ou ainda não leu e vai ler, não entenda como um spoiler do livro, mas, por exemplo, vamos falar de uma solidão física, digamos assim, pode ser Cruzoé, quando ele está náufrago e depois ele encontra o seu papagaio que sobreviveu ao naufrágio. Sim, ele cita a solidão em vários momentos na literatura. Por exemplo, falamos de Cruzoé, vamos falar do Náufrago, que é o mais recente, que provavelmente todo mundo assistiu. O homem sozinho fez um amigo em cima de um objeto. Ele fala da solidão, eu acho que a solidão mais grave aí de todas é a que causa a solidão danosa. Por exemplo, a que causa morte, a que causa transtorno à mente. Tem uma parte do livro que fala que acho que no verão de 2003 morreram mais de 11 mil pessoas na França. A maioria tinha mais de 75 anos. Inclusive esse isolamento que ele fala, o isolamento de idosos, né? E no nosso país acho que acontece menos, mas idosos que ficam em casa de repouso. O Christian, ele tem uma maior vivência, porque ele faz trabalho voluntário, certo, Christian? Eu moro numa casa de repouso. Tá vendo? Não dá pra falar sério com esses caras. Não, enquanto o tema é sério. Não, mas... Vamos... Bom, voltamos ao assunto. Pra quem não sabe, o Christian tem 75 anos. Semana passada. Não, agora vamos lá, né? Então, assim, foi uma situação porque aconteceu este fato, devido à solidão. E hoje, digamos que acontece aqui no nosso país, aonde às vezes famílias, por não ter tempo, não ter condições, não ter, como que eu posso dizer assim, por não ter a experiência, seria essa palavra, não teria outra. Às vezes colocam os seus idosos, porém esquecem. Então você tem alguém na sua família, por você hoje, devido à correria de trabalho, enfim, o dia a dia, não ter tempo de cuidar, então coloca numa casa de idosos para que outras pessoas cuidem. Porém, esses idosos que nos educaram, nos criaram, enfim, nos deram todo o parâmetro para nossa sobrevivência, vamos dizer assim, são esquecidos. Ou seja, eles entram numa solidão porque não tem o contato de um familiar. Isso partindo pro lado familiar, né? Depois, lógico que daqui a pouco eu vou voltar de novo na parte histórica, que são relatos muito interessantes que às vezes a gente passa despercebido, né? E depois, eu mesmo, depois de ler o livro, passei a perceber detalhes que até então para mim seriam só fatos históricos, né? Então assim, o que ocorre, né, nessa deixa da França? O que aconteceu foi justamente isso, dessas mortes. As pessoas se sentiam só, não ter contato com ninguém. Se tornou uma doença que, inclusive, se eu não me engano, do órgão mundial de saúde, na época já, foi criada uma lei que... Para esse ponto, para não haver mais esta sequela de pessoas falecerem devido à solidão. Como eu disse, se tornou um decreto, uma lei, então, para impedir que isso acontecesse, né? Mas agora eu volto novamente ainda ao fato histórico. Por exemplo, a solidão. Contamos sobre Adão. Teve Moisés, que teve aquele momento da conversa dele com Deus, num momento isolado, onde ele saiu atrás de um bezerro e Deus se manifestou a ele numa sarça ardente. Foi um momento só dele com Deus, com o Criador. Jesus Cristo também teve, na passagem, ele teve aquele momento que ele precisou se isolar de tudo e de todos para tentar entender quem era ele. O seu eu, ou seja, ele estava no momento de solidão e no seu momento de solitude, em busca do seu entendimento. E aí eu pergunto tanto para o Renato quanto para o Cris, trazendo para o dia de hoje, trazendo
isto pro dia de hoje. Nós vivemos numa solidão ou numa solitude? Ou vivemos em ambos os casos? Agora com a palavra ou Cris ou Renato. Eu acho que a ideia é a gente aprender a viver essa solitude, né? A gente conseguir ficar bem com o nosso espaço, nosso tempo, sabe? Poder aproveitar o tempo que você tá sozinho, fazer o que você gosta, sabe? Poder curtir as coisas que você pode fazer sozinho. Então, mas assim, pro seu entendimento, Cris, então eu vou fazer a pergunta diretamente pra você. No seu entendimento, o que seria solidão? Solidão é justamente quando você, às vezes, ou não consegue estar com alguém, você não se sente feliz, ou quando você tá com uma pessoa, mas você não tá realmente com a pessoa, você passa anos com ela, mas é como se você tivesse só a sua vida e morando junto com ela. Às vezes num relacionamento isso aí vai levando... Ou seja, como o próprio Karnal fala no livro, ele cita trechos que hoje, com a modernidade, a tecnologia, então você diria que nós vivemos numa solidão, porque assim, cada pessoa pode estar, vamos citar, num transporte público, um ônibus, pode estar com outra pessoa do lado, porém, uma não olha pra cara da outra. Ambas estão no seu celular, olhando as suas mensagens, enfim, suas fotos de outras pessoas que nem conhece às vezes, acaba seguindo. Então você diria que essas pessoas vivem na solidão? Isso, muitas pessoas vivem isso hoje, né? Porque a gente tá numa época que a gente nunca teve tanto contato com tantas pessoas ao mesmo tempo. Há muito tempo atrás a gente conhecia a gente só da cidade, assim, sabe? Nem conhecia tanta gente que hoje você tem a oportunidade de conhecer gente no mundo todo. E às vezes você pode conhecer todo mundo, mas você não tem aquela relação com as pessoas tão próximas quanto os seus amigos mais íntimos. Você pode contar nos dedos. Tá. Renato. Na verdade, Marcelo, eu penso da mesma forma que o Christian, né? Eu acho que a internet, ela criou avatares. Eu acho que as pessoas, elas mostram só o lado que elas querem. Hoje existe uma proibição de ser... ninguém pode ser mais infeliz. Todo mundo tem que estar com uma vida plena. Todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que viajar, todo mundo... não existe espaço mais para pessoas... A solidão é vista como uma coisa negativa, né? Como uma coisa que pode levar a algum distúrbio ou alguma depressão. Ou seja, você quer dizer em outras palavras que a pessoa, ela tem que estar todo o tempo provando para outra pessoa que ela não está por baixo, ela está por cima. Na verdade, ela tem que estar todo o tempo provando para outra pessoa que, na verdade, pedindo a aprovação da outra pessoa que a vida dela vale a pena. Ou seja, eu sou a pessoa que vive em festas, tá vendo? Eu ando com as melhores roupas, melhores carros e às vezes não é nada disso. Não é nada disso. Com certeza não é nada disso. É verdade, todo mundo só quer ver o lado bom das outras pessoas, né? Porque ferrado a gente já tá todo dia, né? Exatamente. Então, existe uma exposição hoje para... Por exemplo, eu costumo imaginar o seguinte. Antigamente as pessoas, elas queriam ter um bom currículo. Então elas iam para uma entrevista de emprego e tentavam mostrar sua melhor versão na entrevista de emprego para conseguir uma vaga. Hoje, o Instagram, por exemplo, é a tentativa das pessoas tentarem mostrar que são perfeitas, que só tem coisas positivas. Até quando vão mostrar uma coisa negativa, mostram de um lado positivo. Então eu acredito que a internet está ressignificando o que nós aprendemos como amigos. Que nem nós aqui, Marcelo eu conheço desde os meus 14 anos. Antes. Bem antes. Hoje eu tenho 37 anos. Não entramos em detalhes, acabou. O Christian eu conheço na faculdade, só aí deve ter o quê? Uns 14, 15 anos. E hoje eu sei que com eles existem outras pessoas, é lógico. Mensagem aí pra você, Robson, que é nosso amigo, infelizmente não pode estar aqui com a gente gravando. Mas existe uma amizade. Hoje a amizade tá num clique. Hoje as pessoas, elas são muito amigas assim, muito rápido. E na verdade, eu tenho pena um pouco dessa geração que não sabe realmente o valor que é. Não existe ter milhões de amigos. Isso não entra na minha cabeça. Então, no resumo, pra vocês, isso seria a solidão. É a solidão em grupo. Tá. Então, agora eu pergunto, então, assim, eu sei que nós fugimos do que seria realmente entrar, como havíamos conversado antes, cada integrante, eu, Renato, Cris, lendo o livro, mas assim, o tema você consegue abordar de uma outra forma, não precisando entrar toda hora nos fatos históricos ou na própria mente do poeta, mesmo porque o Leandro Carnal, em uma das passagens, ele fala que quem está lendo o livro está na sua
sua solidão no seu momento, tentando entender o que está lendo, tentando pensar sobre esse momento. Na verdade... E ele também, só complementando, Renato. Desculpa. Não, sem problema, é só complementar. E ele também é uma pessoa que vive na sua solidão. Por quê? Porque ele está escrevendo o livro sozinho. Ah, muito bem, Cris. Era neste ponto que eu queria falar. Então, assim, nós falamos da solidão. E o que seria a solitude? A solitude é você aprender a tirar o melhor proveito desse momento quando você tá sozinho. Você fazer o que você quer. E muita gente aproveita pra se desenvolver, sabe? Pra tentar crescer. Mas tirar então, uma Cris, lição disso. só uma pergunta, assim, é só tentar entender. Quando você fala assim, pra pessoa tentar fazer, pra pessoa fazer o que ela quer. Então, mas isso não seria uma solitude? Porque, por exemplo, se eu quero fazer algo, você não concorda comigo que eu tô buscando alguma coisa, então eu tô buscando estar com alguém ou estar tendo a aprovação de alguém? Acho que a partir do momento que você tá com alguém, você não tá mais na solitude. Eu entendi o que o Christian quis dizer. Ele quis chegar num ponto que quando você está sozinho, você tentar tirar proveito dessa solidão, tentando transformá-la numa solitude. Fazer algo positivo, buscar um crescimento. Para você que está ouvindo a gente e não nos conhece, esse podcast nasceu com o objetivo de buscar a nossa melhor versão. O Christian, o Marcelo, eu, nós estamos buscando a nossa melhor versão, tentando agregar valor à nossa existência, tentando cada dia que passa ser 1% melhor. Em outras palavras, o Renato quer dizer que estamos fazendo pra nós. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, dá o like, dá o joinha aí que vai ser bem-vindo. Boa. Voltando pro tema. Bom, Marcelo, só pra concluir, eu convido você que tá nos escutando a também buscar a sua melhor versão. E eu acho que vamos incentivar a galera, Marcelo? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, quem deixar um comentário, as pessoas que deixarem um comentário aqui nesse vídeo, eu vou sortear um desses livros aqui, um novo, né, lógico, e vou mandar pra sua casa, certo? A gente vai fazer esse sorteio e vai mandar um livro pra pessoa ter acesso também ao que a gente tá falando aqui, né? Quem tiver interesse, deixa um joinha, um comentário, alguma coisa. A partir desses comentários eu vou fazer dê a sua opinião sobre o assunto. Pra você, o que seria a solidão e o que seria a solitude? Você se sente na solidão? Você se sente em solitude? Qual que é o seu momento? Nós vimos que a solidão ela traz um lado negativo, né? Sempre trouxe, porque vivemos, o ser humano nasceu para viver em grupo, né? E a solitude ela é criativa. É quando você aproveita o estar sozinho, a sua própria companhia. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que gostar da nossa própria companhia. Alguém discorda disso? Cris? É verdade, a gente precisa se gostar, né? Primeiro se conhecer, saber o que a gente gosta e aproveitar esse momento esse momento único. Ou seja, vou dar a deixa pra você que tá aí nos ouvindo. Espero que esteja gostando deste conteúdo e em cima deste virão outros, pode ter certeza. Por isso que o seu joinha, a sua curtida, o seu comentário, a divulgação para aumentar o nosso número de inscritos é importante, porque isso vai nos motivar a cada vez mais estar trazendo conteúdos interessantes. Não só como esse tema, mas fala sobre moda, sobre comportamentos, N assuntos, tá? Mas voltando, uma dica para você já ir pensando. Quando você está sozinho no seu quarto, ou você está indo para o seu trabalho, para a sua escola, aquele momento seu, você acha que você está em solidão ou em solitude? Esse é o momento para você que está aí nos ouvindo pensar. Vamos voltar pro tema. Como a gente estava analisando, a internet ela criou um outro tipo de ser humano, né? Um avatar. E ela tá transformando as relações das pessoas. Vou dar um exemplo. Você responde as pessoas quando você quer, você bloqueia as pessoas quando você quer, você faz, tudo está ao toque de um dedo. Você julga as pessoas, existe uma impunidade na internet, as pessoas falam o que elas querem por estar escondidas atrás de um celular ou de um computador. De um avatar, como você já citou. Ou seja, na internet, como podemos expor, você acaba sendo o juiz, o júri e o advogado. Você expõe a sua verdade, você julga as pessoas. Então, essa nova ordem de estar sozinho, mas em rede, tá transformando muito a cabeça das pessoas. Eu vou estar citando uma passagem do livro aonde no Japão
Isso lá, acho que dos primórdios do sistema feudal japonês. Enfim, mas trazer para os dias de hoje. O termo Cris, para quem não sabe, o Cris tem a descendência japonesa, ele vai poder me corrigir se o nome estiver correto ou não. Tá errado. Ô louco, né? Nem comecei. Não, acabou. Fiquei triste. Me ensinaram dessa forma, tá, Cris? Não sei se é Ikikomori. Ikikomori. Então tá certo. Eu repeti o que você falou. Ah, entendeu. Tá ótimo. Que é o seguinte, jovens japoneses que ficam trancados em seus quartos, isolado de todo mundo, somente com a internet. Só saem no momento para pegar algo para comer e olhe lá quando saem. Vocês acham que uma pessoa dessa, ela está no seu momento de solidão, solitude, ou, vamos trazer pro nosso português, tá fora da casinha? Cris? Eu acho que aí tem os dois pontos de vista, né? Pra todo mundo que tá aqui fora, pra mim acha que ele tá isolado somente, né? Mas pra ele o que ele tem de visão é que ali ele tá no mundo dele, que ele pode fazer o que ele quiser. Tanto é que isso acontece no mundo todo, mano. Tem jogo aqui que eu vejo, que eu tava começando a jogar, o pessoal faz um grupo aqui pra conversar, pra mandar mensagem, tudo. Todo dia tem mais de 1000 mensagens, mano. Eu não consigo nem jogar, não consigo nem ler isso aí. Então, tipo, eu acho que acontece com todo mundo isso. Bom, enquanto o Cris, ele vai tomar uma aguinha ali, limpar sua garganta, dar um momento de relax nos pensamentos, o Renato, ele fez N anotações. Não, esse é o ponto sério. Ele fez N anotações que de repente eu posso ter deixado passar, despercebido, no meu ponto de vista, mesmo porque, eu vou ser sincero com todo mundo, tudo que eu tô falando foi de coisas que eu lembro de quando eu estava lendo e que, de certa forma, fez eu repensar o meu momento. Acredito que com o Cris foi a mesma coisa, porém o Renato, ele tem N anotações. Renato, fale alguma dessas anotações. Vamos lá, Marcelo. Então, realmente eu fiz muitas anotações, né? Achei coisas muito interessantes, mas eu não gostaria de dar spoiler do livro. Não, isso não seria spoiler. Seria, nas suas anotações, é a sua opinião. Tá, sim, claro. Por exemplo, o livro traz a questão que você já levantou de quem tá lendo tá na solitude. Quem escreveu também entende que estava na solitude, pois estava num ato de criar. Quando eu estava lendo o livro, eu estava entendendo que isso estava agregando valor, agregando conhecimento. É aquela busca daquele 1% todo dia que a gente está buscando ser uma melhor versão nossa, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, um fato muito curioso aqui é que eu não sabia que o Brasil tem um centro de pesquisa em vício na internet. E uma coisa muito engraçada que eu achei particularmente é que o pesquisador da Universidade de São Paulo montou um blog para discutir esse tipo de situação. Quer dizer, você está discutindo o vício de estar na internet o tempo todo. De vez em você trazer esse bate-papo pro ao vivo, você cria um blog. Quer dizer, você praticamente, eu só entendo que esse pesquisador aqui hoje tá viciado também. Não, tudo bem, mas assim, não seria a forma de tocar na outra pessoa. Olha, tá vendo? Eu lancei esse tema, mas você fica viciado aqui na internet. Ele também você não me... Então, mas será que ele não fez um alerta? Olha, tá vendo? Eu lancei um tema, vocês ficam só na internet. Não era mais fácil alguém me questionar sobre esse tema e ninguém questionou, todo mundo acaba. Eu entendo, Marcelo, mas assim, se eu fosse essa pessoa, eu ia falar assim, ó, pessoal, vamos se reunir num parque, vamos trazer o contato humano, que é o nosso podcast, né? Que quem sabe um dia aconteça isso de reunir os nossos ouvintes. Vai ter 5 pessoas. Serão 5 pessoas. 3 mais 2 da família. Fala aí, Cris, pode falar. Pode falar o que você ia falar. Era só mais 2 só. Isso se ninguém pegar Covid, mas vamos lá. Então, eu pensaria no seguinte... Até lá já tem vacina. Vamos esperar que é o seguinte, trazer o pessoal para um auditório, para um parque, ninguém leva celular, vamos fazer vamos tratar aqui o ser humano aqui, vamos dialogar. Voltar como era nos anos 80. Exato, vamos voltar, vamos fingir que nós estamos nos anos 80, mas levar uma discussão de vício pra internet, pra dentro da internet, é a mesma coisa que você levar um alcoólatra pra discutir o vício dele no bar. Vamos tratar o pessoal da Cracolândia, pra quem não conhece, nós somos de São Paulo. Vamos lá lá no centro da cidade. Olha que maravilha. Então, achei curioso. Achei que a pessoa que fez isso não entendeu o que ela estava estudando, mas, né, segue a vida, segue o jogo. Inclusive, abre aspas, se um dia alguém conhecer o Leandro Carnal e quiser
colocar ele para falar com a gente, até mesmo os outros livros dele, outros assuntos, ou sobre o livro que ele escreveu. Afinal, nada melhor do que o próprio autor para dar a sua opinião ao vivo. Esteja convidado. Vamos ficar muito felizes em estar em contato com esse grande historiador. Cris, posso deixar uma pergunta então? Deixa a pergunta. Eu acho interessante pensarmos o seguinte: qual seria a distância para que esse espinho não perfurasse a gente e ao mesmo tempo nós tivéssemos o calor da outra pessoa? Isso eu não tô falando, eu vou fazer a pergunta e não vou dar gênero. Você pode falar tanto da família, quanto de relacionamento, quanto de amizade. Eu posso só reformular então o que você quer dizer? Claro. Ou melhor, não reformular. O que ele quer dizer é o seguinte: para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, qual que é o distanciamento, ou melhor, não distanciamento, ratificando, até onde interfere que outra pessoa opine sobre sua vida? Afinal, eu vou dizer agora por mim, tá, Renato, Cris, o meu entendimento do livro é justamente sobre isso. Quando a gente fala de estar junto e estar separado, até onde eu consigo lidar com os acertos e defeitos da outra pessoa e vice-versa. Então o que o Renato quis dizer é justamente isso. A pergunta dele: até onde você consegue lidar com o erro e os acertos da outra pessoa? Qual que é esse distanciamento para que ambos vivam em harmonia? Seria isto. Basicamente, isso em todas as esferas, né? Na amizade, na vida familiar, sim. E na vida com uma outra pessoa, né? Um relacionamento. A única pessoa que pode falar com propriedade de relacionamento aqui é o Cris. Eu e o Marcelo, a gente deixa pra lá. Não, então, como eu tava dizendo, né? Muito bem, Cris. A palavra é toda sua. Você pode falar o que você quiser. Nessa sala, você é o doutor em relacionamento. Até o momento, né? Vamos ver. Depois desse podcast, eu não, né? Não, mas eu acho que tem muito a ver com você se conhecer, porque você precisa saber o quanto você tem um respeito por você e pelas pessoas, o quanto você consegue aceitar o relacionamento entre as pessoas. Então, porque você consegue, com as suas experiências, o dia a dia, você consegue dosar essa distância entre as pessoas. E é aquela ideia, você ficar bem com quem quer o seu bem também. Você não é obrigado a agradar todo mundo, né? Ô Cris, assim, desculpa entrar no lado mais íntimo seu, tá? Mas, por exemplo, o que o Renato quis dizer é que assim, de nós dois, você é o que está num relacionamento, você está no dia a dia com uma pessoa ao seu lado. Pra você, esta solidão e solitude, você consegue lidar com o temperamento? Porque às vezes assim, o teu temperamento é um, da pessoa que está ao seu lado é outro. Então a pessoa pode estar no momento da solitude dela, mas em conflito com a sua solitude ou com a sua solidão. Então o que o Renato quis dizer de nós dois, você hoje é uma pessoa que tem esse relacionamento, esta vivência. Então assim, você consegue lidar com os erros e o acerto da pessoa que está ao seu lado e vice-versa, porque aí tem o lado dela também. Ela consegue lidar com os seus erros e acertos, seu temperamento? Ela consegue melhor do que eu, na verdade. Mas assim, tem muito de você ter o seu momento. Você tá numa relação, você tem que aprender a viver o seu momento, permitir o momento dela e conseguir ter um momento com vocês dois juntos. Eu acho que esse é o melhor caminho. Ou seja, no seu caso, você e ela conseguiram achar um meio termo. Qual que é o distanciamento correto? Sim, respeitando o limite do outro, um conhecendo o outro. Ou seja, esses espinhos quando chegam no limite de um não ferir o outro. Ou seja, em outras palavras, para quem está nos ouvindo, o Cris conseguiu, juntamente com a pessoa que está com ele, né, a esposa dele, chegar nesse ponto onde um espinho com o outro não machucam um ao outro, não ferem. Então eles se dão muito bem, se conhecem, se entendem, não fazendo com que não tenha esse momento de juntar no aquecimento e separar a hora que está se machucando. Um respeita o limite do outro. Isso, não é sempre que a gente consegue ter esse alinhamento, mas a gente tenta o maior tempo possível, né? Então eu não sei se o Renato vai concordar comigo. Então o Cris achou o termo entre solidão e solitude. Acredito que sim, acredito que existe uma maturidade muito grande. Agora nós entramos no termo casal, né?
Estamos falando de... Não, na verdade é sobre o contexto do livro, Sim, mas sim. Quando nós falamos do é. relacionamento, porque o porco-espinho ele sempre tá buscando algo. Eu não só acredito no que ele falou, como acredito na maturidade que eles criaram pra poder não desistir um do outro em momentos difíceis. Porque eu tenho certeza que já tiveram momentos difíceis, ele tá fazendo 5 a cabeça, tiveram momentos de alegria, e então o que acontece? Você tem a maturidade de não jogar tudo pra cima quando a coisa fica ruim, que é esse distanciamento do porco-espinho. Em uma sociedade extremamente egocêntrica, Marcelo. Mas aí que sabe tá. disso, né? Não. Posso te contar só uma passagem rápida? Sim. Eu tava vendo 2 colegas conversarem há um tempo atrás e eu parei na frente dos dois e fiquei observando. Se você analisasse a conversa de fora, você não conseguiria distinguir nada. Porque um falava de vamos supor, uma pessoa tava falando dela. Aí o que aconteceu? A outra pessoa esperou o tempo pra falar de si. Sim. E a pessoa começou a falar dela. Aí a outra esperou mais um tempo e... voltou a falar dele. Então assim, as pessoas elas estão num grau que elas só querem falar de si, elas não escutam a outra pessoa, elas não conversam. Elas ficam esperando a deixa pra poder falar das suas experiências. É até nítido quando você começa a conversar com alguém e pergunta sobre a pessoa. A pessoa fala sobre ela, você continua a conversa incentivando para que ela fale. Sempre tem um gancho da outra pessoa que acaba se tornando, voltando pra você. Não, as pessoas buscam famoso isso. O que aconteceu comigo. O que aconteceu. Você definiu agora o que aconteceu comigo. Então o que acontece? Eu entendo que hoje as pessoas elas não estão mais conversando, não estão mais interessadas no outro, elas estão interessadas em si mesmo, e a internet está mostrando isso, porque você faz os amigos que você quer, você não é obrigado a aturar mais ninguém. Em um determinado momento se você tiver bateria e um smartphone em um quarto e internet, você tá bem acompanhado. Eu diria que nem precisa, é só você andar na rua, ninguém olha pra cara da outra pessoa, é o tempo todo no smartphone. Você tá no ônibus, a pessoa tá no smartphone. De repente poderia prestar atenção em você. Poderia conversar. Exatamente. Poderia ter um diálogo. E ter um diálogo realmente, não esperar a vez para falar. Inclusive o Karnal fala isso no livro. Ele cita isso no livro. Então é bem interessante para ver como que puxamos o assunto do relacionamento do Cris e acabou até coincidindo com o que o próprio Karnal fala no livro. Mas ainda eu volto de novo à questão. Desculpa, Cris, eu sei que é, como eu disse, a sua intimidade, mas eu queria entender assim: por mais que você conheça outra pessoa, você chegou. Então, você direto na pergunta. Cris, você chegou no ponto de solidão e solitude? Você tá no momento de solidão, por mais que você esteja num relacionamento, ou você já atingiu a solitude? Ou seja, você já conhece o seu eu, os seus limites, os seus erros, acertos, você se conhece por um todo. No termo mais assim esotérico, você já chegou no seu nirvana. A gente tá sempre em busca, né, de crescimento e desenvolvimento, então eu acho que a gente vai testando e vai tentando se acertar no meio do caminho. Acho que é o que acaba acontecendo com os casais em geral. Sabe, você vai conseguir conviver com a pessoa durante tanto tempo. É uma coisa que vai sendo a cada dia. Você vai mantendo o relacionamento dia após dia, a convivência mesmo que vai levando. Entendi. Renato, não sei se você eu não quero, Marcelo, não quero. Não, então... Não, pode fazer. Não, tchau, gente. Não, brincadeira. Não sei se o Renato tá com o mesmo pensamento. O Cris, ele fugiu um pouco da minha pergunta. Não sei se você teve essa visão, entendeu? A pergunta é: Cris, você está no seu momento de solitude, ou seja, você já se conhece, por isso que eu até citei que todo mundo fala que quando a gente se conhece, se entende, a gente chegou no nirvana. Eu acho que ele deu uma fugidinha, não sei se eu tô com essa visão. Não, eu entendi o que ele disse, eu entendi a sua pergunta, entendi a resposta dele também. Foi o que eu falei anteriormente. A busca por se conhecer é uma coisa muito difícil. Você escutar essa voz interior que vem com a solitude, não com a solidão, é importante para você se conhecer. É o que estamos tentando fazer, concorda? Tá, então eu vou voltar pro termo bíblico, volto novamente pro livro. Certo. Jesus teve seus conflitos. Sim. Demônio, ele teve que se conhecer. Pergunto, esses demônios que falavam o tempo todo pra ele, se você é filho de Deus, você consegue isso, você entendeu? Será que não seria algo dele, um conflito dele? Não seria demônios verdadeiros? Sim, sim. Que é como o Karnal fala no livro, seria conflitos dele, e esses conflitos que seriam os demônios. Poxa, sou filho do homem, por que eu tenho que passar por tal provação?
Eu entendo o seguinte, quando ele fala, ele pode falar numa metáfora, certo? Sim. Mas assim, ele também... Não seria nem metáfora, porque realmente foi fato bíblico. Então, mas assim, por exemplo, Buda enfrentava os demônios internos dele para chegar à iluminação. Isso é citado... Um outro iniciado, que seriam os iniciados. Então, o que o Chris disse, na verdade, foi o seguinte, quanto mais você se conhecer, quanto mais você lê o seu manual, cada um tem o seu. Coisas funcionam para você, coisas funcionam pro Christian, coisas funcionam para mim, coisas funcionam para você que tá ouvindo esse podcast na solitude, espero que sim, né, agregando alguma coisa. Quanto mais você se conhece, quanto mais você busca o seu eu interior... Agregou, dá o joinha. Quanto mais você busca esse seu eu interior, a chance de você tomar decisões que vão te desagradar são muito baixas, porque você se conhece, você sabe o que te faz bem. No livro ele fala de Darwin, eu não sei se chegou, não lembra desse tema. Sim. Darwin naquela época estava fazendo uma lista, por assim dizer, do que seria os prós e os contras de um casamento. Se hoje um homem faz isso ou uma mulher faz isso, tudo bem, leva-se como normal. Mas imagina isso no século 14, 15. Foi século 15, se não falha a memória. 15, Darwin fazendo uma lista para saber se ele casaria ou não. Tendo em vista que ele não poderia mais frequentar bares, que ele não poderia mais... que ele teria que ir a encontros familiares, que o dinheiro teria que ser dividido entre a família toda. Então, essa reflexão hoje seria normal, mas imagina isso num passado, onde o homem tinha que deixar os seus descendentes. Então, importante, Darwin tentou se conhecer para saber se isso era bom. E eu acho isso muito importante antes de você entrar em qualquer relacionamento. Darwin tava vendo se vale a pena ou não casar ou não. Desculpa. Nem terminei. Ele resolveu ficar contando ervilha pra ver se cruzava e dava certo, né? Mas voltando, Renato, teve uma passagem, você tava falando, peguei seu livro, enfim, né, como eu disse, e pra você ver como são as coisas, né? Eu citei Jesus que teve os seus conflitos, ele teve que estar no seu momento só pra se encontrar, se entender, saber realmente quem ele era. E justamente peguei o livro, abri do nada e fala justamente desse ponto, que o demônio tentou a estratégia da sugestão, só que falhou com Jesus, né? Aí vem a outra parte que o demônio fala, fica lá no ouvidinho dele: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, ou seja, pedindo para se jogar no precipício. Sabe o que eu lembrei quando eu li esse livro, Marcelo, essa parte, eu lembrei de você, cara. Meu Deus do céu. Tchau, gente, foi um prazer. Posso falar, Marcelo? Por favor. Eu percebi uma coisa, que o demônio, ele tenta trazer pro lado dele as pessoas com mais fé. Fica sossegado, Marcelo, porque o demônio já ganhou, já. Ele nem vai tentar. O Marcelo... Não, mas assim... Marcelo vai te olhar no rodeio e vai falar: esse aí já é meu, deixa quieto. Você lá bebendo... Isso pega no final. Não, o demônio deve olhar e falar assim: peraí, eu preciso pegar o mais religioso, porque esse é mais difícil. Então, Marcelo, fica sossegado que a visita do demônio não vai chegar. Vai chegar. Não, então, a gente tá brincando todo, é um momento de descontração, mas assim, são fatos históricos, né? Como eu disse, foi uma coincidência, abrindo uma página aqui, eu tava buscando outra coisa, que foi para tentar relembrar, né? Porque, enfim, o livro traz muitos assuntos, grandes nomes, como Van Gogh, Michelangelo, enfim, Leonardo da Vinci. E eu lembro de uma passagem do livro, eu não vou ser sincero, eu não lembro o nome que foi citado dos personagens, onde a pessoa, ela tem um relacionamento, a família era contra, se separa, porém esta mulher, ela vai contra tudo e contra todos, ela volta com esse relacionamento. A vizinhança estranha, porque uma vez que a pessoa entrou na casa, nunca mais saiu, e esta mulher, ela mantém o cadáver na casa, ou seja, ela não consegue ficar só. Aí a pergunta seria porque ela gostava tanto e ela fez isso, que é uma coisa meio, né, eu acredito que hoje não aconteceria isso.
E pergunto pra vocês, essa pessoa então, ela não teve seu momento de solitude, ela em momento nenhum tentou buscar essa solitude, esse seu conhecimento de viver só, saber quem é, ter novas experiências, ou seja, ela sempre viveu na solidão, ela necessitava da busca de uma outra pessoa e acaba numa situação dessa. Pra vocês, isso seria normal? Cris, Renato, seria normal? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho perfeitamente normal, né? Você levar um cadáver e deixar em casa, né? Por 30 anos aí, sabe? Não, porque é estranho, sério. Eu, no livro, tanto que eu reli de novo que eu pensei que era coisa da minha cabeça, né? Esse trecho. A mulher, ela vai contra tudo, porque ninguém queria que ela tivesse esse relacionamento com a pessoa. Eles se separam, se reencontram, depois que ela fica viúva, leva pra dentro da sua casa, só que todo mundo vê entrando, ninguém vê saindo. Então, Marcelo, eu acredito que esse é o ponto onde a solidão encontra a loucura. As pessoas, nós estamos falando dos dois pontos, né? De encontrar a sua melhor versão, aproveitar o seu tempo com você mesmo, ser produtivo, melhorar. E a solidão pode causar isso também, pode causar loucura, pode causar depressão, pode causar até a morte. Então, as pessoas entram em parafuso quando se veem sozinhas, quando se veem largadas, quando as pessoas não querem morrer sozinhas, sendo que seria inevitável não morrer sozinho. Mesmo morrendo num desastre aéreo, você morreria sozinho. Esse caminho você vai fazer sozinho. Então é que assim, muito assunto, são vários pontos, o livro puxa, então vai ser uma conversa, podemos até criar um segundo podcast sobre este assunto, ou seja, seria o nosso terceiro podcast, falando de repente, porque assim, são muitos pontos, como eu disse, sempre vai voltar esse tema, da solidão, solitude. Você, pra estar na sua solitude, você tem que estar com alguém, você tem que estar sozinho, sempre há uma ligação. E o Leandro Carnal, ele soube explorar muito bem esse assunto, porque sempre você tem uma ligação. Você pega um fato histórico, você pega o nosso dia a dia e é tudo que acontece. Eu posso dizer por mim que assim, eu já tive meus momentos de solidão e o meu momento de solitude. Não sei se eu me encontrei, mas que eu tive ambos, eu tive, né? Não sei vocês, aí vocês podem dizer melhor que eu, mas eu tive o meu momento. Às vezes tento ter esses momentos, então meu momento sozinho no meu quarto, lá na minha casa, tento refletir sobre determinados assuntos. Eu acredito que assim, já passei por esses altos e baixos. Eu não sei se eu consegui chegar no linear, a dosagem correta. Eu acho que dá pra encontrar um equilíbrio nisso, né? A solidão, quando você não tá num relacionamento, acaba sendo inevitável, mas você pode transformar isso numa coisa boa, né? Um momento só seu pra você poder aproveitar. E por que no casamento não poderia? No casamento também pode. É isso que eu ia falar também. Complementando, num relacionamento você consegue ter é bom, é saudável, né? Pelo menos eu espero. Você tenha um momento seu, sabe? É assim que eu acho que acaba dando certo. Você ter um momento seu, você deixar a pessoa ter o momento dela e você conseguir ter um momento que seja maior, né? Com você, em casal mesmo. Pegando a deixa do Christian, concordo com o Christian. Acredito realmente que nós podemos ter relacionamentos saudáveis ainda, mesmo com essa, nos dias de hoje, né? Com essa forma que estamos vivendo. Acho que o ser humano tem que abrir mão um pouco do controle. Acho que o que está acontecendo dentro de uma internet, você tem o controle da situação. Você sai, você entra, você conversa com quem você quer. No ao vivo isso não é possível. Por exemplo, eu não posso pegar, apertar um botão e falar: Marcelo, para de falar. Marcelo, sumi. Marcelo, Christian está bloqueado. Ao vivo isso não acontece. Então, no passado, as pessoas elas tinham que aceitar situações que elas não gostavam, mesmo que por pouco tempo, numa festa, num trabalho. Hoje ninguém quer mais isso. Todo mundo quer só estar cercado de gente que aplauda, que escute, que idolatre a sua história, que curta as suas fotos. Então o controle, e aí
Vamos levar isso para um relacionamento. Uma pessoa real, você não vai ter como controlar ela, você não tem como falar, olha fulana, não faz isso que eu não gosto, para de fazer isso, não gosto dessa atitude, não gosto de visitar seus parentes, eu não gosto de ir na festa da sua amiga. E nem sou eu que tô falando. Eu não sei porque eu falei isso. Então as pessoas, elas querem ter o controle, elas querem controlar a vida das outras pessoas, e eu acho que isso que tá sendo ruim. Então quando você cria um ambiente como a internet, um avatar, você faz o que você quer. Ou seja, o que o Renato quer dizer é que hoje, com a tecnologia, você pode mandar e desmandar, você pode criticar e elogiar. Você tem o domínio de tudo, porque ninguém vai ter o alcance até você. Você é um anônimo, né? Então você tem todo esse poder. A hora que você é exposto, ou você tá de frente a frente com a pessoa, aí a história é outra, né? E o Renato, como ele citou, no passado, não vamos falar só anos 80, anos 90, que ainda não tava com toda essa tecnologia. Eu não era nascido. Caiu aqui, as coisas caíram aqui. O que ele quis dizer é que assim, antigamente era o olho no olho. Você, para falar com uma pessoa, você tinha que estar próxima. Vamos pro lado do relacionamento, como ele também citou. Você tava numa festa, num baile, numa danceteria, numa casa noturna, como era chamado na época. Você numa discoteca, como era chamado na época, você, para ter o contato com outra pessoa, você tinha que vencer os seus medos, bolar sua estratégia, ir até a pessoa. Existia, que hoje não existe mais, que seria aqueles momentos românticos, as músicas lentas. Você tava num barzinho, no bar, lá esperando, aparecia aquela pessoa, o Cris já vai me zoar, mas tudo bem. A risada dele. Foi minha risada. Assim, você... Não, mas ele também deu uma risadinha ali, tipo, tu é velho, hein? Olha lá, ele já até olha de lado. Eu lembrei do programa do Silvio Santos, lembra? Exatamente. Tinha até o binóculo lá, lembra? Isso, você entendeu? Mas eu vi na internet, não vi ao vivo não vi na TV. Não, teve até uma casa noturna em São Paulo, que hoje não tem mais, o Ilha de Capri, pra quem não conhece. Marcelo, não conheço. Não, né? Lá era bacana porque tinha um momento, principalmente música romântica, ou até mesmo quando estavam os outros ritmos, na mesa você tinha os telefones. Então, por exemplo, você queria falar com a menina que estava numa mesa, a 3 mesas depois da sua, você tinha o telefone, tinha o número, o ramal pra você discar, você discava e você conversava com a pessoa, e de repente disso você ia pra pista de dançar uma música romântica, falar no pé do ouvido, ou seja, você tinha que vencer os seus medos, você tinha que estar no seu momento de solitude, você se conhecer, saber os seus limites e o que você poderia estar mostrando, apresentando a outra pessoa. Ou seja, você estaria, voltando pro livro, como o porco espinho, você estaria no seu momento de aquecimento, proximidade, se juntar. Eu acho que é isso. Hoje em dia, a pessoa também tem que fazer isso pra ela se relacionar, né? Mas parece que como tem muita gente que você acaba conhecendo, primeiro que você já escolhe, faz uma seleção, na verdade, né? E aí você escolhe como se fosse tô falando do Tinder, na verdade, né? Você tem a lista lá que você escolhe quem você quer, Mas, quem Cris, você quer se relacionar, Cris, né? Antigamente você tinha isso. Porque você ia como eu disse, né, nos termos antigos, discoteca, casa noturna, enfim. Tô procurando no dicionário o que é isso. Tá. Você, voltando, né, brincadeiras à parte, você tinha isso. Você selecionava quem você queria. Como você acabou de citar. Só que hoje a tecnologia traz uma diferença. Porque você faz tudo virtualmente. Então não quer dizer que realmente aquela imagem que você está vendo é a pessoa. Você não está tendo um momento de solidão e nem de solitude. Como diria os japoneses, você está no seu momento de hikikomori. Hikikomori. Sabia que ele ia corrigir, mas é isso daí. Eu repeti de novo. Não, brincadeira, seria isso. Você estaria nesse seu momento, ou seja, você tem a internet do seu lado. Antigamente não. Ou você tá na sua solidão, você vai ficar a festa toda no teu momento de solidão sozinho, ou pensando, ou vamos dizer, o lado da timidez. Ou então você estaria no seu momento de solitude. Me desculpe o Leandro Carnal se meu entendimento estiver totalmente errado, mas seria isso. Nesse termo seria: estou na festa,
Estou no meu momento de solidão, não consigo falar com ninguém, reparo em tudo que acontece, mas estou no meu momento de reflexão. Vim aqui, estou pensando como chegar naquela garota, ou vice-versa, como chegar naquele rapaz. No momento de solitude, você já sabe como você vai agir, como você vai abordar. Se eu não me engano, tem uma passagem do livro que ele cita algo parecido com isso. De você tá no local, você já tem em mente como eu vou chegar, como eu vou abordar, vou pagar uma bebida, não vou pagar a bebida, o que eu vou falar para atingir essa pessoa que eu quero. O nome disso daí é treino, sabia? Carnal, tá vendo? Não seria solitude nem solidão, é treino. É treino. Brincadeiras à parte, mas você entendeu? Por isso que eu falo, em cima do que foi citado, o que você comentou, a tecnologia ela facilitou, mas até onde é o real? Ela parte, eu acredito que ela começa a ser o real a partir do momento que você deixa essa parte de lado pra você mostrar, para você se mostrar pra pessoa e encarar mesmo, ter um relacionamento com a pessoa, conhecer de verdade a pessoa, querer mesmo ter um relacionamento, sabe? Senão você vai ficar sempre nessa parte de querer ter o contato virtual com a pessoa e às vezes você não tem um relacionamento com ela. Vamos sair daqui de São Paulo, vamos lá pro Japão. Aí, Renato, também, por favor, sua opinião. Os jovens entram no sistema que fica isolado no seu quarto com a internet ao seu favor. Você falou uma questão, Marcelo, é muito interessante. Eu tava pensando aqui a respeito de realidade, né? Hoje a gente tá tendo que realmente repensar essas palavras, o que elas realmente significam pra gente, pra nós que somos de uma época, pras pessoas que estão de uma época mais atual, né? Por exemplo, o adolescente que vive agora. Qual é o conceito de realidade? Qual é o conceito de amizade? As pessoas, hoje se conhecem pela internet, nunca se encontraram e se julgam amigas. Isso pra gente que veio do ao vivo, né? De conhecer a pessoa, ter experiências, formaturas, risadas, brigas. Mas, Renato, hoje também... Isso é realidade pra gente. Às vezes pra pessoa só ver a foto seria uma realidade. Mas, Renato, hoje isso também acontece. Mas ao mesmo tempo que acontece, você tá numa balada, a pessoa sai da sua casa, se produz. Certo. Vai pra uma balada. Beleza, vamos lá. Tô em cima do que você falou. Antigamente, a gente ia pra uma festa, formatura, tentava a todo momento o contato social. Contato humano, podcast. Pode continuar, foi só um merchan. Ou seja, você tinha o seu momento de solidão, que era o seu momento de estar sozinho na sua casa, se produzindo, se arrumando, já montando a sua estratégia, passando da fase de solidão para solitude, certo? Hoje acontece também. Porém, a primeira solidão é só na hora que eu tô me arrumando. Mas nesse mesmo momento que eu tô me arrumando, eu já tô no meu contato virtual. Ao mesmo tempo já estão postando aonde são os melhores locais, quais as melhores festas que eu vou, que eu não vou, quem que vai estar lá, tem algum famoso, não tem, né? Interessante, não é? A pessoa vai até o local. Certo, tô te acompanhando. Só que ao mesmo tempo que está no local, como o Karnal cita no livro, estou dentro do ônibus, estou dentro do metrô, estou dentro de um trem, estou dentro de um avião. Ao mesmo tempo que eu estou do lado de uma pessoa, eu estou sozinho. É o que ele cita, né? Então, mas aí... A solidão em rede, né? É em cima do que você falou. Antigamente, não existia essa tecnologia. Então, assim, você vai até o local, você se produz, você monta uma estratégia. Vou chegar no local, tocou tal música, tá acontecendo tal situação, tô reparando naquela pessoa. Isso aí, Marcelo, desculpa te interromper, mas é um autismo virtual, como ele mesmo cita no livro. As pessoas, elas se produzem, elas vão até o local e ficam no celular. Quantas vezes você foi numa balada e tá todo mundo preocupado em tirar a foto pra postar do que realmente estar ali? Viver o momento, né? Então, mas eu não diria que seria viver o momento. Estão em busca de algo, de uma aceitação. Karnal cita no livro. Sim. Isso seria a busca de uma aceitação. Ou seja, olha, eu tenho que provar que assim, eu tô sempre alegre, estou sempre contente, nunca estou pra baixo, bati o dedinho ali na quina. Não, pra mim tá tudo normal, eu tenho que mostrar que eu sou o maioral. Mas você tem seus problemas no seu momento só. Pós-foto, pós-postagem, vamos dizer que é o termo correto,
você entra na sua solidão e você não consegue se achar. E aí a gente volta, como eu disse, aquela brincadeira, vamos pegar o avião daqui de São Paulo, vamos pro Japão, você entra no sistema Hikikomori, ou seja, você tá isolado. A internet é seu porto seguro. Eu não conheço com quem eu tô falando, mas eu tenho meu amigo, né? Em off, antes de a gente começar a gravação, eu até citei de uma passagem do Big Bang, que o Sheldon, ele fala pro Leonard que ele tem N amigos virtuais, que são os amigos dele, mas o Leonard questiona, mas você não conhece ninguém, você entendeu? Então assim, como que a gente consegue chegar nesse ponto do meio termo, solidão, solitude, como o tema do livro, Porco Espinho? Qual que é a distância, até onde eu tenho que ir para não machucar quem tá do meu lado e vice-versa? Você tá falando isso com uma relação não, de uma relacionamento? Forma, não, de uma forma geral. De uma forma geral. Porque assim, ó, nós sabemos aqui, só desviando um pouco o assunto, que não estamos aqui para dar fórmulas mágicas, 7 hábitos para viver. Não, mesmo porque se descobrirem me avisam que eu tô precisando. Então aqui a gente tá, basicamente estamos aqui para causar uma confusão, tentar pensar e fazer com que as pessoas pensem. Não estamos aqui nem pro 8 nem pro 80. Estamos aqui realmente buscando entender toda essa matrix, todo esse mundo, como a sociedade tá vivendo no momento. Então, por isso que eu pergunto para você em que sentido está sendo, para eu poder desenvolver um pensamento balizando o que você tá perguntando. Tá, então vamos... relacionamento? Não, vamos de uma forma geral. Vou de uma forma geral. Vai servir tanto para... Cris, presta atenção. Vai ser tanto pro seu relacionamento quanto pro seu lado individual. Certo. Tá? E você que está aí nos ouvindo, lembrando que a opinião de vocês vai ser importante, então tenta aproveitar ao máximo as baboseiras que estamos falando, porque o Renato vai sortear um livro desse que nós lemos, O Dilema do Porco Espinho, de presente para você. Então, assim, é importante deixar o seu joinha, curtir lá, positivo, indicar mais inscritos, que vai ajudar a mais o canal cada vez crescer, e também vai ser importante para nós, porque na opinião de vocês nós vamos saber se estamos falando muita baboseira, temos que mudar o tema, enfim, dê a sua sugestão, muito importante pra gente. Voltando, então, como eu disse, vai ser tanto pro lado amoroso, vamos dizer assim, o relacionamento, e o seu lado individual. Vem em mim. Então, eu pergunto a vocês, meus amigos de bancada, qual a distância que eu devo ir, até onde eu devo ir, para que eu não entre em conflito com os meus interesses, os meus ideais, meus pensamentos em relação a outra pessoa? Eu acho que é um teste, né? A hora que você leva um tapa na cara, você já sabe seu limite. Não, então, mas assim, eu tenho que entender, eu acho que isso é importante até pro meu crescimento, não só de quem tá nos ouvindo, acredito que de vocês também, mas é bom pra mim é interessante por causa do meu crescimento, não de tamanho, porque crescer não cresce mais, mas enfim, retomando, eu acho que é importante, até mesmo pra gente se conhecer, afinal é o nosso propósito. O podcast foi criado pro nosso desenvolvimento. Você que tá aí do outro lado, se gostou, maravilha, deixa seu joinha. Se você não curtiu, deixa o joinha do mesmo jeito. Deixa 2. Não, só dá um, Cris, não dá 2 acessos. Vamos lá. Você acabou respondendo a sua própria pergunta, Marcelo, que é o que a gente realmente tá buscando. A partir do momento que você se conhece, e aí eu acho que parte do outro lado também, ninguém cresce sozinho num relacionamento, eu acredito muito nisso. Acho que para você crescer num relacionamento saudável, a pessoa que tá com você também tem que estar buscando esse tipo de desenvolvimento, de se descobrir, de se permitir, de poder errar, aceitar o erro. Então eu penso o seguinte, um cara, vamos colocar o Marcelo como exemplo aqui, hein? Adoro fazer isso. Da novidade. O Marcelo encontra uma pessoa X. Essa pessoa, ela não tá procurando se desenvolver, não quer se conhecer, não quer ler o seu próprio manual, não quer saber o que agrada ou não tá buscando o crescimento. Encontra o Marcelo que está buscando esse crescimento, mesmo errando, acertando, caindo, levantando, mas com comprometimento de melhorar. Não vai dar certo.
não vai dar certo. Acredito que a relação só vai dar certo realmente quando o Marcelo encontrar essa outra pessoa que também está nesse comprometimento pessoal de crescimento, porque ela vai permitir que o Marcelo erre, o Marcelo, eles vão aprender juntos. Na verdade, eles vão criar uma persona, um caminho juntos. É o que o Cris falou. O Cris tem o seu momento, a namorada do Cris tem um momento dela, e juntos eles têm um momento melhor, entendendo um ao outro, respeitando. Imagina, o Cris tem o seu momento, a namorada dele tem um momento dela. E quando os dois estão juntos, ela quer toda a atenção, quer fazer só as coisas que ela quer fazer, quer tomar as direções na vida que ela quer tomar. Uma hora isso vai dar um pepino, vai dar um problema. A partir do momento que ambos conseguem enxergar o espaço do outro, que eles tentam caminhar juntos, mesmo errando, porque fato, um relacionamento que não suporta uma briga, que não suporta uma discórdia, que não tenta achar um meio termo, só vive no positivo, não tem futuro. Tá, Cris. Eu acho que é isso também. Numa relação você tem que encontrar o equilíbrio, né? Você não pode estar numa relação que só uma pessoa ganha e só uma pessoa perde. Eu sempre tentei encontrar esse princípio do ganha-ganha, onde vocês dois saem se beneficiando, né? Onde vocês dois juntos começam a trilhar um caminho que estão afim mesmo, com afinidade mesmo. Ou seja, venceram a solidão e a solitude. Tá, vou voltar pro livro novamente. Daqui a pouco eles vão me bater porque toda hora eu retomo passagens do livro. O Leandro, ele, né, como diz, do dilema. Mas pro final do livro, então ele comenta do seguinte: nós, como seres humanos, não gostamos de viver só, ou seja, não gostamos de estar na solidão. Então vocês concordam com isso? Então a gente sempre quer estar com alguém, ou seja, já fugimos da solidão, que seria o momento de nós estarmos só nos nossos pensamentos, reflexões, tentando nos conhecer, que acaba caindo na solitude. Ou seja, o ser humano, ele sempre tem que estar buscando alguém, não quer estar só. Tá, agora eu volto pro começo. Então assim, no pensamento do Leandro Carnal, significa que Deus, quando analisou e viu que Adão, estando sozinho, tinha algo incompleto na sua visão, ele teve que fazer a mulher para estar ao lado de Adão. Vocês não contavam com esta minha volta. Por quê? Justamente é o que fala na passagem. Deus criou a luz, Deus criou o mar, a terra, os animais, os vegetais e Adão. Podia ter parado aí, né? Só que... Só que Deus criou a Eva. Não, porque assim, Adão, como o Carnal fala, e realmente se você ler a Bíblia no início, no Gênesis, em momento nenhum Adão falou: Deus, falta algo, tem alguma coisa estranha. Não, pra ele era tudo normal, aonde ele vivia, a natureza, os animais, era tudo perfeito. Deus achou que faltava uma companhia. Ou seja, então... Deus. Alguém tirou o projeto. Na hora que ele fez todo um projeto. Ele foi lá, desenhou tudo. Eu quero assim. Alguém foi lá e falou: não, tira isso, esconde. Joga lá no arquivo morto. Isso aí foi, como o Leandro disse, foi o primeiro recall da história, né? Então, exatamente, o primeiro recall da história. Não, então, brincadeiras à parte, a gente, então, assim, vive em constante solidão, não em solitude, e nunca vai chegar à solitude, porque a gente sempre busca alguém, não pode estar sozinho. Olha, eu quero envelhecer, mas não quero envelhecer sozinho. Eu quero ter alguém do meu lado. Poxa, meu amigo namora. Putz, eu não posso ficar sozinho, eu tenho que estar namorando. A gente não se preocupa na solitude, se conhecer, porque eu acredito assim: se eu me conhecer, meus limites, meus erros, meus acertos, eu vou poder proporcionar algo para essa pessoa. Aí eu já não vou estar na solidão e na solitude, eu vou estar no termo correto. Achei o meio termo que eu vou viver, ou seja, o espinho, ele não vai cutucar o meu oposto. Na verdade, Marcelo, é muito individual tudo isso quando a gente trata de relacionamento, porque tá dentro do nosso encontro com o mundo. Não, mas não é relacionamento. Você ir lá pro final do livro é onde ele começa a citar justamente esse ponto. A gente sempre tem que... vamos colocar num outro termo. Buscamos, né? Nós buscamos o par. Não é que é o par. Vamos, assim, qual que é o dilema do porco-espinho? Frio e o calor. Não.
O espinho. Exatamente, por isso que diz o dilema do porco-espinho. O dilema é o espinho. Quando ambos estão juntos, um machuca o outro, ou seja, porque espeta, mas um depende do outro. Não acharam o meio termo para um não machucar o outro? Sim, tem o meio termo, Marcelo. Não, mas eles não ficam no meio termo. Deixa eu te explicar quando a gente traz esse dilema pro ser humano. Não é que eu tô dizendo que a gente tá nesse meio... Nós estamos. Quando eu falo no meio termo, é que assim, a busca. Eu sou um cara que, como foi citado no nosso primeiro podcast, muito exigente, certo? Então, eu seria um espinho, porque para mim determinados detalhes fazem a diferença. Sim. Então, eu seria um espinho. Só que, por exemplo, de repente, a pessoa que eu estou buscando, a garota que eu estou buscando, ela também tem os espinhos dela. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, qual que seria esse meio termo para eu estar com essa pessoa e esse espinho não machucá-la? Voltando pro livro, eu estou na solidão. Já conheço minha solitude. Qual que é esse termo para que eu consiga unir esses dois e não ficar sozinho? Que é sobre o que se trata o livro. Sim, na verdade, Marcelo, é assim. Tudo parte do que a gente estava comentando e vai comentar muito dentro desse podcast, que é se conhecer, buscar melhorar, certo? Entender o que machuca as outras pessoas, entender o que não é bom. Sabe como é que eu imagino o ser humano? Vou fazer uma analogia aqui, posso fazer um... Lógico, por favor. Eu vou trazer pra uma realidade atual. Como funciona? Nós chegamos nesse mundo, certo? Sim. Então vamos imaginar que nós temos um monte de aplicativo instalado. Você não é nada disso que eu vou falar agora. Por exemplo, vamos supor, eu falo que fulano é tímido. Ele não é tímido, ele está tímido. Ele veio com o aplicativo de ser tímido. Fulano é nervoso. Ele não é nervoso, ele está nervoso, porque ele veio com o aplicativo de nervoso. Acho que a gente pode ter o poder da mudança. Ou seja, você quer dizer que o nosso DNA traz características... Pode ser o DNA. Que seria os aplicativos. Pode ser o DNA. Mas assim, eu acredito que a gente pode mudar. O ser humano pode melhorar. Então o que acontece? Se você souber desinstalar esse aplicativo e colocar um aplicativo de paciência, um aplicativo de positividade, você é capaz de mudar. Você pode ser um cara mais extrovertido. Se você souber desinstalar isso da sua cabeça, porque isso foi instalado durante a sua criação, a sociedade instala coisa em você, entendeu? Sim, tanto que é o que a gente sempre comenta. A primeira palavra que a gente aprende é o não. Não pode isso, não pode aquilo. Então, eu mesmo sou um que tenho sérios problemas para lidar com o não. Trazer pro lado afetivo. Imagina você a vida inteira aprendeu não. Você chega numa garota e toma um não. Ok, o não você já tem. Por isso que você já aprende quando você começa a entender as palavras que o não. Mas é uma coisa não aceitável. Então assim, você não quer estar sozinho. Porém, como chegar nesse entendimento? Por isso que eu disse, porque assim, o que eu entendi de todo o livro, o que o Leandro Carnal quis dizer é, ao mesmo tempo a gente tem que se encontrar. Então, fatos bíblicos, Jesus, Moisés, Buda, enfim, grandes nomes da história, tiveram seus momentos sozinhos para se encontrar. Só que ao mesmo tempo eles não quiseram estar só. Então Moisés teve sua família, teve o povo de Israel, né, na trajetória, ele não estava só. Jesus, ao mesmo tempo que estava sozinho para encontrar, entender os seus conflitos, os seus demônios, ele estava ao lado dos seus apóstolos, sua mãe Maria, próprio Deus. Buda teve seu momento, enfim, os grandes iniciados, que inclusive é um dos livros que eu vou estar indicando, eu tenho ele, já li, reli, que é muito interessante, se chama Os Iniciados. Você que está nos ouvindo, tiver a oportunidade de ler ou já leu, meus amigos de bancada, se não tiveram oportunidade, leiam, é muito interessante, desde a história da raça, do surgimento da raça ariana, enfim. Que inclusive vai de encontro até com o livro, diga-se de passagem. Esses iniciados, eles sempre procuraram, eles estiveram no seu momento de solidão e no seu momento de solitude, ou seja, seu momento de solitude, se encontraram, né, na sua solidão, tentando entender seus medos, seus acertos, como que eu posso dizer, e
quando faleceram, estavam próximo a pessoas, não estavam só. Para os dias atuais, por exemplo, o Renato, eu entendo que ele quer estar com alguém, ele não quer estar sozinho. Não tô entendendo o que você tá falando aí. Não. Pra quem não está vendo, eu estou fazendo não com a cabeça. Não. Não, assim, você busca estar com alguém. Pode ser num relacionamento sério, se conhecendo. Não tô dizendo que você vai viver com a pessoa pro resto da vida, mas é justamente do que o Leandro fala. A gente sempre busca estar com alguém, não quer estar na solidão. Diferente da solitude, que a gente precisa estar na solidão para se conhecer, se entender seus erros. Ou vocês acham que eu entendi totalmente errado o livro? Partindo no princípio de relacionamento... Não, eu falo num contexto geral, não por causa do relacionamento. Então, mas assim, num contexto geral, eu acho que assim, primeiramente você tem que se entender, ver o que te faz bem, ver o que te faz mal, desinstalar os aplicativos ruins, instalar aplicativos bons e dentro dessa sua elevação, abertura de mente, você vai ter uma elevação espiritual. É uma abertura de mente, sua mente se abre, você vai começar a enxergar pessoas que estão no mesmo nível que você. Porque assim, a partir do momento que você busca o autoconhecimento, que você tenta conhecer como os relacionamentos funcionam, como a história funciona, você facilmente identifica relacionamentos abusivos de outras pessoas. Você olha e fala, nossa, eu nunca passaria por isso que esses dois estão passando. Eu nunca aceitaria no meu trabalho uma situação dessa forma. Talvez um tempo atrás isso fosse cego pra você. Você não entenderia. Então quando você começa a buscar, tentar se entender, se conhecer, você começa a instalar aplicativos novos, você começa a deixar o que não faz bem, você começa a enxergar toda uma realidade que estava ali o tempo todo e você nunca viu. E você começa a identificar as pessoas com quem você quer continuar. O Marcelo tá fazendo graça pra eu dar risada e perder a concentração. Não, eu entendi. Ô Cris, a sua opinião sobre isso, porque assim, o Renato teve a dele, eu tenho a minha. Qual que é o que você acredita? Você acredita que o ser humano ele foi criado para não estar somente no seu momento de solidão, sempre vai estar em busca de alguma pessoa ou algum ideal? Você acredita que assim, a solitude ela vem junto? O que você diz sobre isso? Bom, eu acredito que o ser humano ele deveria procurar sempre a solitude. Ele precisa ter o seu desenvolvimento, primeiro individual, porque muitas conquistas da humanidade teve somente com uma pessoa, mas muitas também tiveram no coletivo. Então você precisa saber do seu potencial, mas tem muita coisa que você precisa ter um trabalho em equipe para chegar num objetivo maior. E é nisso que você tem esse relacionamento, que você precisa deixar de lado os espinhos para poder alcançar esse objetivo maior. Mas assim, para chegar nisso, tá? A minha pergunta não é só pro Cris, mas para você que tá aí do outro lado, refletir também. Como que eu vou conseguir chegar na solitude se eu não passar pela solidão? A solidão eu acredito que seja o primeiro estágio, né? Ah, tá. Então, acho que durante todo o podcast, o que eu tentei dizer, ou melhor, fazer a pergunta seria justamente essa. Para você chegar nessa solitude, você é obrigado a passar por esta solidão? Ou eu consigo chegar na solitude, como nós amigos não estamos a todos os momentos juntos, porém quando a gente se une é a amizade verdadeira, né? Então assim, para eu buscar essa solidão, ou melhor, para buscar esta solitude, eu consigo numa coletividade encontrar a minha solitude, ou eu tenho que estar somente no meu momento de solidão, no meu quarto, no ônibus, estar sozinho, pensando, refletindo, somente eu? Acredito que a solitude só aparece quando você começa a gostar da sua própria companhia. Quando você tá na solidão e achando que tudo tá ruim e pensamentos ruins começam a tomar conta de você, nesse momento você é obrigado a parar, procurar ajuda profissional ou mesmo tentar sair desse mundo. Então, como diria o Karnal, desculpa te interromper, mas como assim, você citou que se você tá no seu momento de solidão, inclusive o Karnal também acho que cita alguma coisa disso, se não me falha a memória, você precisa encontrar uma ajuda pro seu entendimento, certo? Foi o que você disse. Sim.
Então, assim, se eu tiver no meu momento de solidão, eu tenho um problema, não seria o momento voltando de novo lá na história, né? Não vamos chegar ao Pai de Todos, entre aspas, mas vamos um pouco mais pra frente da história. Se eu estivesse no meu momento de solidão, teria que alguém pra me ajudar, então. De repente não seria esse o momento de eu estar comigo mesmo e fazer as perguntas, os meus questionamentos, o porquê disto, o porquê daquilo? Se você conseguir sair, tudo bem, mas se você não consegue e você começa a entrar num estado de loucura, de ansiedade, de depressão, e esse quadro caminha para uma morte ou fazer algo ruim com alguém, eu acho que aí você precisa de ajuda. Eu entendo assim, ó, você tem que tentar ser uma pessoa iluminada e tentar buscar sair disso, instalar os aplicativos, como eu falei, fazendo analogia, instalar os aplicativos certos, encontrar uma pessoa que também esteja nesse mesmo nível, e aí sim você vai entrar num relacionamento saudável, acredito eu, onde é um relacionamento pautado não na falta, mas no complemento. Antes de passar... Só deixa eu fazer uma ressalva aqui, Marcelo. Tem muita gente que fala, eu já estou completo e blá blá blá, eu não preciso... O complemento que eu quis dizer é fazer de uma coisa que já é boa com outra pessoa muito melhor. Então, o que eu quero dizer é assim, em cima disso, não disse na parte voltando pro relacionamento, é que eu entendi quando você disse que a pessoa, por exemplo, se estiver no seu momento de solidão, e aí eu quero que o Cris me corrija, você precisa de repente encontrar ajuda. Voltando, como eu sempre cito, né, passagens do livro que ficou gravado na memória e eu nunca tinha parado para prestar atenção. Mas assim, no momento que, por exemplo, Jesus esteve no deserto, sozinho, passando por provações, você poderia dizer então que ele precisava de alguém, uma ajuda para poder entender? Será que ele mesmo não estava tentando entender os seus conflitos? Eu acho que você passa por um momento de solidão e se você entende o momento que você tá, a situação que você tá e consegue se ajudar, você chega num momento de passagem para solitude para você conseguir se desenvolver, mas eu acho que sozinho eu acho mais difícil, por isso que tem a ajuda médica e até porque todos esses personagens são acima da média também, né? Tudo bem, Cris, mas assim, a minha pergunta é, se, vou usar o fato histórico, se eles eram capazes de conseguir atingir esse nível, por que nós não somos? Nós não somos semelhantes? Mas o ser humano é imprevisível, cara, tem gente de tudo quanto é jeito aqui. Na verdade é assim, Marcelo, vamos resumir de uma forma fácil. Se você tá pensando em cometer suicídio, se você pretende matar alguém, e se você pretende fazer alguma outra coisa que cause dor a outra pessoa, você precisa de ajuda, tá? Tá me escutando? Caso você não pense nada disso, você tá muito próximo de ser uma pessoa hoje taxada como normal, que pode sair de uma solidão e atingir uma solitude e um desenvolvimento. Renato, é que eu entendo assim, quando eu falo de solidão e solitude, não partindo para esse extremo, porque aí já não entra nesse patamar para mim, tá? Até desculpe o carnal, porque ele também cita passagens desta forma, mas assim, para mim o entendimento o que seria a solidão? Vamos colocar que eu busco uma pessoa, pode ver que o carnal sempre cita tanto o homem quanto a mulher, ambos buscam o seu oposto, né, para não ter a solidão. E aí aconteceu o que aconteceu na França, lá nos séculos atrás. O que eu quero dizer é que assim, se eu tô no momento da minha solidão, significa que eu tenho conflitos, por exemplo, timidez, eu não consigo vencer os meus medos. Vamos supor, nos dias de hoje, eu não consigo, por exemplo, tem pessoas que dependem de um aplicativo para se relacionar com a outra pessoa. Ou seja, eu vou cantar aquela garota que eu vi a foto, que eu achei ela linda, maravilhosa, poxa, dá perfeito. Eu vou mandar mensagem e ficar batendo papo, ela responde, eu respondo. Só que eu estou na minha solidão. Eu estou como indo pro outro lado do mundo, estou lá no meu mundo de internet, isolado. Voltamos agora pro dia atual, ou seja, a internet. Estou no meu mundo isolado, na minha internet. Eu me relaciono com a pessoa através de um teclado, uma foto que eu não sei se é original, se pegou fake de outra pessoa, que é o que hoje acontece muito. Digito, a gente conversa, bate papo, um ama o outro virtualmente. Eu venci a minha solidão
Depende de você. Não, eu não venci. Tem gente que acha que sim. Mas então, se a gente for considerar no termo, como o Karnal citou, do que acontece no Japão, É que, por exemplo, com o jovem japonês, não só o jovem japonês, como eu acho que acredito que lá deva ter muita pessoa de idade que já atingiu a idade e tem esse problema de não vencer a sua solidão. Porém, para ele viver isolado no seu mundo de rede, ele venceu. Sim, mas o mundo, Marcelo, só acontece na vida real. A vida da internet, sim. Ela é um avatar, né? Um fake. Então, por exemplo, parte ele cita muitas coisas, por exemplo, o filme Ela. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Quem não viu ainda, aconselho. Sim, o vento dos morros uivantes. São N coisas que ele cita. Mas o mais interessante do Ela, sabe o que é? É que a pessoa se apaixona por um sistema operacional. Sim. Que é lá no futuro. Tem um filme, inclusive, sobre isso. Não, o filme que ele citou. Não. Tem um outro filme, não o Ela. Tem um outro filme que também acontece isso. Que eu acho que não é muito difícil isso estar acontecendo no futuro. Mas o mais importante de tudo é assim: você primeiro arruma a sua casa, certo? Desinstala os aplicativos ruins, perde um tempo, instala aplicativos bons, e aí o seu encontro com o mundo vai ser muito mais produtivo. Quando você parte totalmente bagunçado pro mundo, pras pessoas, você fatalmente vai criar dor em você e vai criar dor no outro. Então, o primeiro passo faz a limpeza de casa, né? Arruma tudo, tenta sair quando você sair para procurar alguém, tenta ir mais completo possível dentro de um equilíbrio, nem no 8, Sim. nem no 80. Por isso que eu falei, se você é uma pessoa que acredita no eu sou assim, não mudo, eu sou assim, pronto, você tá no lugar errado, você não vai gostar do que a gente vai falar, principalmente eu. Então, primeira coisa, entenda que o equilíbrio é uma coisa muito difícil, o simples é muito difícil, mas é isso que a gente tem que buscar. A partir do momento que você consegue, dentro de você, arrumar sua casa dentro do possível, ler o seu próprio manual, entender o que te faz bem, na hora que você sair pra esse mundo, encontrar alguém, primeiro você vai escolher melhor, você vai ter uma relação sadia, você vai entender o espaço da outra pessoa. Se a outra pessoa buscar o crescimento também, o desenvolvimento, ela vai saber respeitar o seu, e aí você cria relacionamentos saudáveis. Você sai, você encontra uma utopia que eu vejo em poucas pessoas. Tá, só fazer mais um adendo em cima disso. Não é só no relacionamento homem-mulher, tá? Isso também serve para relacionamento com seu pai, sua mãe, seus avós, seus irmãos, num contexto geral, tá? Então, assim, você vencer esta solidão, chegar na sua solitude, não somente o relacionamento homem-mulher, mas de uma forma geral. Dito tudo isso e dito nada, eu agora peço a palavra dos meus amigos Renato e Cris para conclusões finais. Primeiro é buscar o equilíbrio realmente, buscar a distância correta, buscar aparar os seus espinhos, encontrar gente que também tá buscando esse tipo de solução, né? Aparar os espinhos, melhorar, e aí todo mundo vai poder conseguir ficar perto, sentir o calor um do outro, e você só apara os espinhos quando você entende o que tá errado em você, o que pode ser mudado e o que deve ser mudado, e encontrar alguém que também pense igual, porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. O livro foi muito legal, vamos retomar o assunto caso alguém queira. Vamos fazer o sorteio, o Marcelo já falou, estou falando de novo. Quem deixar os comentários, a gente vai pegar todo mundo que comentou, vai fazer um sorteio aqui e vou entrar em contato com a pessoa por direct no Instagram. Se não tem meu Instagram é Renato Bueno Costa. Tem o Instagram também do podcast, Contato Humano 3420. Isso. Você entra em contato com a gente, porque uma hora ou outra eu vou ter que precisar do endereço de alguém para poder mandar o livro e a pessoa também entrar nessa busca de desenvolvimento pessoal. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Obrigado, Cris, também, né? Obrigado. Obrigado você, Renato. Cris, com a palavra. Bom, eu acredito que as pessoas têm que entender também que elas podem ser felizes sozinhas. Elas têm que encontrar isso nelas também. Primeiro, né? Conseguir se conhecer e se respeitar, se amar, sabe? E aí partir pra um relacionamento, isso pra qualquer tipo de relacionamento, tentar encontrar a melhor maneira de vocês produzirem alguma coisa benéfica pros dois.
Acho que é isso. Obrigado, viu? Bom, agradeço aos dois. Minha observação final é que se ame, procure entender seus erros, seus acertos, risadas à parte, procure entender seus erros, seus acertos. Até então foi sério, chega na minha vez. Eu não sei o que é, ele tá rindo sozinho aqui, ó. Falar pra vocês, viu? Se as câmeras pegassem o que acontece nesses bastidores. Graças a Deus que não acontece. Ainda bem que não tem. Como eu disse, eu espero que vocês se amem, se aceitem, se entendam e assim, quando estiver com o próximo, tenta compreender. Nem sempre o humor de um dia vai conflitar com o outro. Procurem essa distância. Como o próprio livro diz, o porco-espinho, ele tenta achar o meio termo. E quando ele acha, tudo caminha para a perfeição. Agradeço a todos que nos acompanharam até este momento. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário, porque o Renato vai escolher a melhor opinião ou a sua expressão, vamos dizer assim, e vai ser presenteado com o livro do Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho. Tenho certeza que você vai gostar. Mais uma vez, obrigado a todos e em breve mais um podcast com um novo tema. Por favor, passem também indicações de vocês, que vai ser muito importante. Obrigado a todo mundo, até a próxima, tchau!